Muitas dúvidas surgem sempre acerca das palavras em sânscrito quando a gente está estudando Yoga e Vedanta. E muitas dessas dúvidas acerca do sânscrito acontecem porque às vezes a gente tenta traduzir essas palavras diretamente e não entende o conceito que vem por trás dessas palavras, que vem junto com essas palavras. Por exemplo, a palavra yoga. A palavra yoga literalmente significa união. Mas você não traduz yoga como união, já que a gente entende que não precisa unir nada com nada, porque na verdade a gente nunca teve separado de nada. O que a gente precisa entender é isso, que não existe essa separação. Mas enfim, uma das questões que os alunos me colocam constantemente é em relação aos conceitos de Satyam e Mithya. E para que a gente possa entender Satyam, é melhor que a gente comece então por Mithya. E Mithya significa aquilo que requer, aquilo que necessita de uma base para poder existir. E um dos exemplos mais comuns que a gente ouve em Vedanta é o exemplo do barro e do pote. O pote é existente apenas por causa do barro. Se o pote se quebra, o pote deixa de existir, mas o barro, ele nunca deixa de existir, mesmo que o pote acabe. Então o pote é Mithya, ou seja, ele precisa de uma base para existir. O pote aqui no caso não existe sem o barro. E o barro é Satyam. Da mesma forma você poderia falar sobre essa camiseta. A camiseta é Mithya, porque se eu rasgo a camiseta em algum momento, a camiseta deixa de existir, mas o pano, o tecido, não deixa de existir. O pano aqui seria então Satyam e a camiseta Mithya. E isso então vai se estender para que a gente possa entender a natureza do universo e a natureza do ser, a sua natureza. Porque, por exemplo, a gente pega o indivíduo. O indivíduo vive em 3 estados. Ele está acordado, ou ele está sonhando, ou ele está em sono profundo. Estes estados são limitados uns pelos outros. Isso é Mithya, ou seja, é um estado relativo, é um estado impermanente. Enquanto o que permeia todos esses estados é a sua presença. Você está presente aqui agora enquanto está acordado. Você está presente quando está sonhando, tanto que você pode lembrar do seu sonho. E você também está presente no sono profundo, tanto que quando você acorda do sono profundo, você fala: houve a ausência de qualquer manifestação, houve a ausência de qualquer objeto. Então, Mithya são esses estados da mente, ou seja, eles são limitados, enquanto Satyam é a sua presença. Da mesma forma, é o próprio indivíduo. O indivíduo... Sai daí, berinjela, não sabota o meu vídeo, rapaz. O indivíduo, ele existe por um tempo. Então, esse indivíduo é Mithya. E o que é Satyam? Satyam é o ser. Satyam é a consciência que sustenta esse indivíduo, que anima esse indivíduo. Então, o indivíduo tem um tempo de validade. E quando esse indivíduo acaba, quando esse indivíduo morre, esse indivíduo deixa de existir, mas o universo não deixa de existir. Então o universo, ou essa consciência, é sempre Satyam, porque também é Purnam, ou seja, é plena. Não é porque o indivíduo deixa de existir que o universo fica com menos alguma coisa. O universo é sempre pleno, o universo é sempre a realidade última. Então isso também ajuda a gente a entender essa real natureza do indivíduo. Estamos tanto apegados a essa individualidade, a essas características físicas, a essas características emocionais, psicológicas, que a gente esquece que essas características individuais só existem por causa da consciência. Então, quando a gente entende esses conceitos por trás das palavras, a gente consegue entender melhor
o sânscrito e a gente consegue entender melhor qual o objetivo desse estudo, né? Então, fica aqui mais essa reflexão sobre o sânscrito, essa reflexão sobre os conceitos que Vedanta vai nos introduzindo, vai nos apresentando para que a gente possa ter clareza, ter esse entendimento sobre nós mesmos. Hariom.